convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 37. Livro de Ezequiel, capítulo 37. É um texto bastante conhecido. Quem achou, diga amém. Amém. A minha tradução pode estar um pouco diferente da sua, mas não muda o significado. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Então eu profetizara. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam, cada osso com seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército, sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e percebeu a nossa esperança, estamos de todo modo exterminados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura e vos sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vós estabelecerei na nossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isto, diz o Senhor. Amém? Amém. Podeis tomar assento, irmãos? Graças a Deus. Este texto é bastante conhecido e bastante usado em diversos aspectos. Em bastantes congressos, em bastantes festividades, é usado este texto como simbolismo maior da nação de Israel. Mas, sobremodo, eu fico muito feliz pela situação contrária a qual estamos vivendo. Não estamos vivendo aqui acerca de Vale de Ossos Secos, mas estamos vivendo um tempo de uma geração que nasceu para brilhar, uma geração independente que cresceu, e por esses próprios meios ela pode influenciar uns aos outros. Por exemplo, se você vê num sábado como esse reunir este tanto de jovens, já é uma bênção, porque muitos jovens hoje perecem aí fora, mas nós estamos batalhando, como o hino disse, para mudar o mundo, para mudar a geração, para assim influenciar. Eu fico muito feliz ao ver essa quantidade de jovens. Eu me alegro muito, porque sei que o quanto é difícil permanecer firme dentro dos princípios bíblicos e dentro dos princípios da igreja. Eu vejo aqui o texto de Ezequiel. Quando me foi dado o convite, eu estava orando, e o Senhor me levou a este texto. Eu gosto muito de falar sobre adoração, sobre louvor. Só que quando o Senhor me levou a este texto, eu conversando com o Senhor, Ele me disse que há muitos jovens que passam por vales que muitas vezes não entendemos, vales como esse. Muitas vezes passando por vales sem entender, acaba esmorecendo a nossa fé, acabamos ficando à beira do caminho, e não é isso que Deus quer para nós. Deus quer muito mais para nós.
Deus quer muito mais para a nossa família. E é através de você que está aqui essa noite, que deu este passo, que Deus fará um milagre na sua vida. Aleluia. Quando falamos de fé, para acreditarmos no livro de Ezequiel, eu me lembro nos anos em que eu estudava ainda teologia, quando o Daniel, que a princípio que é o nosso pastor na Betel, ele me dava aula, e ele falava muito acerca de fé, acerca de acreditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é um livro completo, é um livro atualizado, é um livro que nos dá ênfase e dá a entender que a fé é muito mais do que aquilo que nós pensamos. A fé é algo tão poderoso que tem dentro do ser humano, que faz com que nós trazemos à realidade aquilo que nós não vemos, mas aquilo que nós podemos sentir. A fé é algo tremendo. É através da fé que você pode fazer grandes coisas. Por exemplo, você saiu da sua casa hoje. Talvez você deixou problemas, talvez você deixou dificuldades. Eu não sei qual tem sido a situação do seu lar, mas por um passo de fé você veio adorar ao Senhor. Por um passo de fé você veio aqui buscar algo da parte do Senhor. Eu quero falar para você em poucos minutos que a sua fé talvez esteja esmorecida mediante a um vale de ossos secos. Eu quero falar para você que o Senhor manda profetizar sobre a sua vida, que esses ossos vão restituir sobre a sua vida, que esses ossos que anteora eram secos agora vão voltar a viver, e você poderá voltar no próximo culto e falar: eu e minha casa servimos ao Senhor, houve um milagre no santuário. Você poderá falar que Deus trabalhou na sua vida, e de maneira total, você, a sua família, onde você pisar a planta do seu pé, será abençoado por sua fé. A fé é algo tremendo. É algo, um dom que Deus coloca dentro do ser humano para interligar as coisas. Quando Deus cria o homem, Ele coloca dentro do ser humano esse atributo chamado fé, para que juntos possamos interligar. Tem um hino muito antigo que diz: guarda o contato com o seu Salvador. É muito antigo, ele é da harpa, mas é a pura realidade. Quando nós ligamos a nossa fé ao nosso Salvador, nós voltamos à tona e começamos a fazer as coisas que Deus queria que nós fizéssemos. Começamos a nos prostrar diante de Deus, e com a nossa fé começamos a seguir aquilo que Deus quer para nós. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firmamento, é a certeza das coisas que esperam, das coisas que não podem se ver, das coisas que não se veem. Hebreus fala muito, a galeria da fé, no capítulo 11, nos diz acerca: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Hebreus nos retrata sobre fé, e para falar de fé, nada mais do que falar no livro de Ezequiel. Para acreditar no livro de Ezequiel é necessário ter fé, é necessário acreditarmos neste grande livro, neste poderoso livro. Mas o livro de Ezequiel somente não fala sobre fé. Jesus também, em suas parábolas, nos evangelhos, ele fala acerca de fé. Todas as vezes que ele curava ou fazia algum milagre, ele falava: vai-te em paz, a tua fé te salvou. No livro de Lucas, no capítulo 8, ele conta a história da filha de Jairo, e também conta a história de uma mulher que sofria de fluxo de sangue. E esta mulher, após romper a multidão, ela toca em Jesus e é curada. A última palavra que Jesus fala, ela fala assim: olha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Sabemos que a fé é um atributo que temos dentro de nós, mas nós temos que usar para o tempo certo, temos que usar para a nossa geração. Se nós não acreditarmos na nossa geração, quem mais acreditará? Nós temos que acreditar sim, que temos potencial para ir lá fora e evangelizar, que temos potencial para ir lá fora e resgatar famílias, trazer de volta a origem, aquilo que Deus constituiu na terra, que é o seu ministério de fazer missões. A Bíblia é clara quando ela diz, mas para entender este contexto, a historicidade do livro de Ezequiel, nós temos que reportar acerca de fé. A fé é este firme fundamento, sabemos disso. Em Mateus capítulo 21, versículo 22 nos diz que tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Crendo, tendo fé, você recebe tudo quanto você pedir. A Bíblia nos informa, relata, às vezes, e faltaria muito tempo para retratar aqui acerca daquilo que a Bíblia fala acerca de fé. Por isso eu quero te convidar essa noite, em base desse texto de Ezequiel, a ter fé sobre o vale que você está passando, a ter fé sobre a situação que está passando. Eu quero convidar você a colocar a sua fé em prática. Talvez ela tenha sido pequena,
mas ela, sendo do tamanho de um grão de mostarda, ela já é suficiente para romper qualquer muralha. Aleluia. Mas a fé, ela tem um grande adversário. A fé, ela tem um grande adversário, e esse adversário se chama tempo. O tempo é um dos grandes adversários da fé, que faz com que a fé vai se esmorecendo, vai deixando de lado algumas coisas, vai simplesmente fazendo valores a algumas coisas e a outras coisas não. A fé tem um grande adversário, o tempo. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 6, quando ele vai escrevendo sobre as armaduras, no capítulo 6, versículo 16, ele diz assim: eu usando principalmente o escudo da fé. Ele retrata isso, mas este escudo ao longo do tempo vai perecendo, vai esmorecendo. É isso que eu quero ministrar esta noite. Em Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, a Bíblia diz assim: olha, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo cumprido, esse sim é o fruto da árvore da vida. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando o tempo passa, quando nós depositamos a nossa fé em algo, isso não se concretiza, começamos a esmorecer dentro da casa do Senhor. E não é isso que Deus quer, pelo contrário. Deus quer que há muitos jovens aqui venham, dancem, pulam na presença do Senhor. Amém. Deus quer que você que ficou no meio da caminhada, talvez por algum motivo, talvez que passou um vale e você não suportou, que você volte sim a profetizar diante desse vale, que você volte sim a adorar ao Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é santo e sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Eu creio que esse aspecto de fé está bem claro aos nossos dias. Está bem claro que quando nós esmorecemos, nós desanimamos da presença do Senhor. Mas não se preocupe, porque tem uma palavra também que diz no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 31, que diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão, terão asas e voarão como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Não se preocupe se por algum motivo você parou diante desse vale. Deus te trouxe aqui essa noite para colocar a sua fé em prática, para tirar você dentro desse vale e falar para você que você é mais que vencedor na presença dele. Aleluia. O livro de Ezequiel, ele nos retrata bastante coisas, e eu citei a fé por um motivo, para começarmos a acreditar de fato que essa história, sem dúvida nenhuma, aconteceu e continua acontecendo aos nossos dias. O livro de Ezequiel é um livro simbólico, é um livro que dificilmente nós conseguimos interpretar as suas visões, dificilmente conseguimos interpretar aquilo que Ezequiel quisera nos passar. O livro de Ezequiel contém várias profecias e inúmeros símbolos que trazemos ao nosso conhecimento e retratamos como símbolos para os nossos tempos. O livro de Ezequiel, de fato, é um livro abençoado. Mas a nação de Israel deixou passar o que nós acabamos de falar aqui sobre fé. Eles começaram a perder a sua fé no meio da caminhada. No meio da caminhada começaram a perder a sua fé e deixaram de lado um Deus monoteísta, a adoração ao único Deus, e começaram a fazer os seus próprios deuses pequenos. Eles fizeram Marduk, fizeram Astarote, fizeram Nebo, fizeram Azera, fizeram entre outros deuses que haviam na Mesopotâmia, e até mesmo começaram a adorar animais. Eles deixaram a fé de lado. Aí eu começo a entender a Bíblia no seu contexto. Talvez seja por isso que Abacuque orava no capítulo 3, versículo 2, que ele diz assim: olha, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Talvez seja por isso que o profeta falara isso. Talvez seja por isso que o próprio Cristo falara que nos fins dos dias o amor de muitos se esfriaria. Talvez seja por isso, pelo fato de a fé de muitos se esmorecer, e a fé de Israel estava esmorecida. Deus precisara de alguém para levantar sobre Israel, para trazer de volta esta fé, para trazer de volta o conhecimento da nação de Israel, que eles necessitavam adorar a um único Deus. Foi aí então que as histórias se encontraram. Foi aí então que Ezequiel, ele se encontrou à beira do rio Quebar. A história de Ezequiel é meio comprida, não vai dar tempo de eu contar aqui. Mas Ezequiel, ele teve vários sonhos. E ele foi criado pelo seu pai Buzi, que era um dos sacerdotes da linhagem real.
E porém então ele cresceu nesse intuito e estudou no intuito de ser um sacerdote. Mas Deus queria que ele fosse profeta. Ele cresceu crendo que iria ser um sacerdote sobre a nação de Israel. Mas de repente, no ano de 597 por volta, antes de Cristo, veio o reinado de Nabucodonosor e levou uma leva de 10.000 cativos embora para a Babilônia, para então ficarem exilados e trabalhando a mando de Nabucodonosor. Foi aí então, neste período, quando Ezequiel tinha aproximadamente 25 anos de idade, quando ia sair para então exercer o ministério sacerdotal. Ele é preso, ele vê a sua família sendo destruída, ele vê tudo em sua volta sendo acabado, ele vê a sua terra sendo violentada, ele vê homens e mulheres sendo mortos pela Babilônia, pelos cavalos, pelos homens de Nabucodonosor. Ele vê tudo em ruínas. E no capítulo 2 do livro de Ezequiel vem a parte mais linda, que ele diz assim: olha, ele está à beira do rio Quebar, ele escuta assim: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aleluia. Esta é a parte mais linda, porque mesmo em ruínas, mesmo ninguém acreditando naquele menino que foi levado com 25 anos pelo reinado de Nabucodonosor, Deus ainda acreditava nele. Deus ainda tinha a expectativa que ele voltaria e traria de volta à nação de Israel a fé que outra hora estava embora, a fé que outra hora estava em pequenos deuses. Ezequiel é chamado para o ministério, e quando Ezequiel resolve se colocar em pé na presença do Senhor, meu Deus, as profecias são claras. Aquilo que ele profetiza sobre Israel é o consentimento de trazer de volta a nação de Israel a fé, de trazer de volta ao seu coração a fé. Não tenho muito tempo, mas eu gostaria de ler com você. Diz assim, olha, no Salmo 137, versículo 1: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, recordando-nos de Sião. Sabe o que significa isso? Quando o pessoal, os exilados, as 10.000 pessoas, quando eles foram para a Babilônia, eles se sentiam oprimidos, frustrados, e sempre traziam na memória a sua terra sarada, a sua terra boa, onde não tinha escravidão. Quando Ezequiel se põe de pé na presença do Senhor, não há quem pode deter uma chamada na vida dele. E é assim com você também. Essa noite Deus te chama aqui para que você se coloque em pé na presença do Senhor, para te chamar de volta, a trazer a sua fé sobre a sua vida, trazer de volta você a acreditar em milagres, acreditar em cura, acreditar que Deus pode libertar aquela pessoa que não tem mais significado nenhum para a sociedade. Deus te traz aqui para resgatar esta fé. Foi isso que Deus fez com Ezequiel. Chama Ezequiel, e o significado do nome de Ezequiel simboliza: Deus fortalece. Era isso que Deus queria fazer com a nação de Israel. E quando ele escreve este capítulo 37, o meu coração se empolga, porque eu vejo os meus dias atuais. Vamos ler atentamente. Diz assim o versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. Quem levou Ezequiel até o vale? O Senhor levou Ezequiel até o vale. Isso significa que o vale que você está passando, o Senhor sabe que você está passando, mas Ele manda te dizer: aguarde só algum minuto, algum tempo, que é através da sua fé que Ele quer resgatar esses ossos que estão secos ainda. Ele quer trazer de volta esses ossos que outra hora estiveram grandes e muito secos. Ele quer resgatar e colocar dentro deles o Espírito, o fôlego dele, o sopro dele. A palavra Espírito, lembrar que significa ruach, ou sopro, ou fôlego. Quando o Senhor fala acerca do Espírito aqui, do sopro de Deus dentro desses ossos que eles reviveram, Ele fala que o simbolismo de Deus sobre esses ossos foi um sopro, e esses ossos reviveram. E é aqui que eu quero entrar dentro do texto e aplicar até aqui que eu venho falando de fé. É aqui que eu quero falar para você que o vale que você está passando, simplesmente Deus conhece.
Simplesmente, Deus, Ele não te coloca em um vale para te deixar só. Pelo contrário, Ele te coloca num vale para que você, através da sua fé, você resgate os seus valores, você cresça diante desses vales. Deus, Ele me traz aqui esta noite para falar para você que eu não conheço os seus problemas, eu não sei as suas dificuldades que você passa no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade. Mas Ele manda te dizer que existem áreas em suas vidas que vão ser resgatadas esta noite. Que existem áreas em suas vidas que vão tornar a viver. Que existem áreas em suas vidas que estão mortas, que hoje, pelo poder do sopro do Senhor, vão ser ressuscitadas esta noite. Você crê nisso? Levante a sua mão. Glorifica o Senhor, porque Ele está aqui esta noite e Ele quer falar contigo. O livro de Isaías diz assim, no capítulo 41, versículo 13: porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, te ajudarei. Sabe o que isso significa, meu querido? Isso significa que em nenhum momento Ele te deixa só. Que você pode trilhar o vale que for, que você pode ver os ossos secos que forem, mas a mão do Senhor, ela continua sobre a sua vida. Sabe o que isso significa? Que você tem um grande valor. Você é muito importante, jovem. Você é muito especial na casa do Senhor. Você tem um valor tão grande, mas tão grande, que o Senhor te trouxe aqui essa noite para falar com você que Ele te ama, que Ele é o maior interessado em sua vida, independente dos vales ou da situação que você passa. Ele te ama. Aleluia. Eu convido você a se colocar em pé. Eu vejo alguns jovens com os olhos lacrimejados e eu fico muito contente, porque a Bíblia diz que o Senhor se aproxima de quem tem um coração quebrantado. E essa noite, ainda que você esteja com o coração quebrantado diante de um vale, Ele quer falar para você, Ele quer falar para você que Ele está tão perto, mas tão perto de você, que em nenhum momento Ele te deixa só. Ele diz assim no livro de Josué: não temas, não te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo. Por onde quer que você andares, Ele é contigo. Ele não te deixou diante desse vale. O Senhor Deus, quando Ele colocou essa palavra no meu coração, eu me perguntei, falei, poxa, eu poderia falar sobre adoração, sobre louvor, sobre uma coisa mais alegre. Mas o Senhor me incomodou e me disse que existem muitos jovens hoje que estão na casa do Senhor, passando por vales, por dificuldades que não conseguem entender, por vales que deixam a fé ofuscada. O brilho de Cristo em você está ofuscado. Eu quero falar para você que Deus quer trazer de volta a vida a esses ossos que estão secos. Curva a sua cabeça. Agora pense, coloque a mão no seu coração e tente entender. Se Deus te levou a um vale, se Deus te levou a um vale de ossos secos, isso significa que Ele quer uma intimidade maior com você. Isso significa que Ele quer, através da sua fé, te ajudar. Através da sua fé, Ele quer ter um relacionamento maior com você. E eu quero fazer um apelo de fé aqui essa noite. Eu quero ver se você tem fé, se você acredita naquilo que a palavra do Senhor nos disse essa noite. Eu te convido a vir aqui até a frente, que nós vamos orar. Eu te convido a vir aqui até a frente e dar um passo de fé, porque eu creio, eu não sei você, mas eu tenho fé e acredito que esse vale seu vai passar, que esse vale nosso que está diante de nossos olhos vendo apenas ossos secos, Deus irá restituir. Eu acredito nisso. E se você crê esta noite, eu convido você, não deixe, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de buscar algo, de resgatar algo de dentro da sua família, de resgatar algo que estava seco, que estava parado, que estava morto. Assim como a palavra do Senhor diz a Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre esses vales de ossos secos. Eles vão restituir esses ossos, eles outra hora que eram mortos, eles vão voltar a viver. Ainda que pareça impossível, para o nosso Deus não existe impossível. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de cura. O nosso Deus é um Deus de libertação. E é através da sua fé esta noite que Ele resgatará coisas que estão
Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Eu sinto a presença de Deus esta noite. Eu convido você a curvar a sua cabeça, que vamos orar. Vamos orar e invocar a nossa fé, a nossa autoridade, com a mão do Senhor em nossas vidas. E nós poderemos ver o milagre acontecer no dia de amanhã. Levante a sua mão para o céu. Os que estão aí atrás, os que estão aqui à frente, os jovens, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, sabemos, Senhor, que até aqui a Tua palavra tem falado aos nossos corações. Embora, Senhor, as nossas vidas parecem como um vale, Senhor, de ossos secos, que, Senhor, algumas áreas estão paradas, estão, Senhor, não com vidas. Nós estamos aqui na frente com um voto de fé, acreditando que o Senhor pode colocar a sua mão a qualquer momento, acreditando que a sua boa mão pode intervir nessa situação, em nome de Senhor Jesus, Pai. Assim como o Senhor falou no livro de Ezequiel, que o Senhor venha soprando, Senhor, um vento impetuoso, Senhor, dos quatro cantos, e venham atingindo cada área, Senhor, que está morta esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ressuscita os nossos sonhos. Em nome de Jesus, Senhor, ressuscita os nossos projetos. Em nome de Jesus, Senhor, ressuscita, Senhor, aqueles que estão perdidos em nossa família. Traga, Senhor, de volta, Senhor, a alegria de Te servir. Traga-nos, Senhor, de volta a alegria, Senhor, de uma fé esperançosa, de uma fé, Senhor, que não é ofuscada pelo tempo, de uma fé, Senhor, que não é ofuscada, Senhor, por qualquer vale, mas de uma fé, Senhor, que é inabalável, de uma fé, Senhor, que pode transpor montanhas, de uma fé, Senhor, que pode fazer um milagre na minha, na sua vida, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso, Senhor, estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu acredito, e todos aqui que estão aqui na frente, Senhor, têm fé suficiente para transpor essas muralhas. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, Pai. Amém.